Olá, pessoal, vamos para mais um exemplo de problemas envolvendo conjuntos. Então, a parte 3, o terceiro exemplo. Dos 100 alunos que estudavam engenharia na Universidade Federal de Mato Grosso, 40 gostavam de praticar voleibol, 68 gostavam de praticar futebol e 14 não gostavam de praticar esses esportes. Qual a quantidade de estudante que gostava de praticar tanto voleibol quanto futebol? Então, nós vamos utilizar o diagrama, vamos fazer as duas circunferências entrelaçadas para representarmos os valores ditos no exercício. Então, nós temos que o total de estudantes eram 100. Então, ele fala que 40 gostavam de praticar voleibol. 40 dentro da primeira circunferência. 68 gostavam de praticar futebol. Então, 68 dentro da segunda circunferência. 14 não gostavam de praticar nenhum desses esportes. Então, como não gostam, eles ficam do lado de fora. E aí ele quer saber qual a quantidade de estudantes que gostavam de praticar tanto voleibol quanto futebol. Então, ó, voleibol e futebol ao mesmo tempo são os que ficam aqui no meio. Como nós não sabemos quantos estudantes que eram, nós vamos chamar de X. Sabemos que se somarmos tudo isso aqui, o resultado vai dar igual a 100, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, vamos pegar o valor que fica no meio e vamos subtrair dos dois lados. Lembra da história que eu falei? Voleibol. Quantos praticavam voleibol? 40. Quantos praticavam somente voleibol? É 40 menos X. Nós vamos ter que descobrir o X, que são os alunos, os estudantes que praticavam tanto voleibol quanto futebol ao mesmo tempo, que faziam os dois esportes ao mesmo tempo. Então, nesse caso, nós vamos somar os que praticavam voleibol, os que praticavam voleibol e futebol, e mais os que praticavam só o futebol, e mais os que não praticavam nenhuma dessas atividades. E isso tem que dar 100, que era o total de alunos que estudavam engenharia. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui 40 menos X, que é a quantidade que representava o futebol, que praticava o futebol, mais voleibol e futebol, que eram X, mais os alunos, os estudantes que praticavam somente futebol, que era 68, menos X, mais os alunos que não praticavam nenhum desses esportes. E isso tem que dar o total de 100 alunos. Então, nesse caso aqui, nós vamos resolver, ó, tem um X negativo, um X positivo, eu já elimino ele, sabendo que um número positivo com negativo, eles são eliminados. Então, isso também serve para a letra. Letra negativa, letra positiva, são eliminadas. Então, nesse caso aqui, eu vou ter X, né, eu vou juntar aqui o 40, mais 68, mais 14. Vou fazer a soma deles. Quanto que dá? 40 mais 68 mais 14. 40 mais 68, ele vai dar 108. 108 mais 14, 8 com 4 é 12, vai 1. Então, ele vai dar 122. Isso tem que ser igual a 100. Então, eu vou ter aqui menos X mais esse resultado todo aqui deu 122. E isso tem que ser igual a 100. Isolo o X. Vou pegar o 100, descer ele. Esse mais 22 aqui vai passar para o outro lado, menos 122, tá? Mais 122, perdão. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que X vai ser igual a 100 menos 122, ele vai dar menos 22. Como nós estamos falando de pessoas, tá? Não tem como ser pessoas negativas, né? Nesse caso, não tem como eu falar assim, são menos 22 pessoas. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o jogo de sinal. Menos com menos, ele vai dar mais. Então, nesse caso, são 22 pessoas que praticavam tanto voleibol quanto futebol. Faziam os dois esportes ao mesmo tempo. Então, são um total de 22 estudantes. É isso. Espero que esse vídeo possa ajudá-los nos estudos, nas atividades do roteiro de estudo e da apostila. Abraços, até mais.